Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre publicidade contemporânea em contextos digitais e peças de campanhas publicitárias e de campanhas políticas. Pelo amor de Deus, professora, eu já esqueci que conteúdo é esse, que objeto de conhecimento é esse, mas calma que vai dar certo. Você vai compreender no decorrer dessa aula sobre o que nós trataremos. Mas para começo de conversa, vamos conceituar o que é uma campanha publicitária? Então aí, ó, a campanha publicitária, normalmente, volta aqui para a professora, você já se deparou com alguma campanha publicitária? Você sabe diferenciar uma campanha publicitária de um anúncio publicitário? Porque aqui nós estamos falando de publicidade. Quando nós falamos de campanha publicitária, pessoal, nós falamos aí de um momento específico em que se trabalha a publicidade, né? A divulgação de uma ideia, de um produto, de um serviço, só que ela é em um determinado espaço de tempo. Por exemplo, a campanha do Setembro Amarelo, a campanha ali do Natal. Então, tudo isso é comum que se aconteça essas campanhas publicitárias. Mas quando nós falamos de publicidade, nós falamos de estratégias de comunicação. E aí, quando nós falamos no mundo digital, já que nós estamos falando de publicidade contemporânea, elas utilizam aí as plataformas digitais para promover marcas, produtos ou ideias, que normalmente tem como objetivo aí a mudança de hábitos de consumo e informação. E impacto das redes sociais e algoritmos. Então, pensa comigo o seguinte, se nós temos aí um desenvolvimento da tecnologia, um avanço tecnológico, o que é que acontece? A mídia, as publicidades, as empresas, elas começam a se adaptar, se adequar ao contexto digital. Quer dizer, hoje ninguém senta mais à mesa para ler uma revista, pega ali um jornal e vai fazer a leitura. Quer dizer, se há alguém eu desconheço, e se esse alguém existir, essas pessoas serão em menos quantidade, ou seja, se eu falo em publicidade, é para atingir a maior quantidade de pessoas possível. E como eu vou fazer isso? O que as pessoas utilizam mais hoje, atualmente? Como se faz? Então, as redes sociais, o advento aí da internet, ele vem modificando isso, tá certo? Em seguida, pessoal, eu tenho aí as formas contemporâneas de publicidade digital. Então, volta aqui para a professora, nós estamos falando de formas contemporâneas, isso significa dizer que nós falamos de rede social, nós falamos de internet, e não mais daquela maneira anterior de se estabelecer essa relação, tá certo? Então, olha aí as formas. A primeira é o Advert Games, tá? Que são jogos eletrônicos com objetivo publicitário. Ou seja, se utiliza aí, pessoal, jogos para fazer uma campanha, para se divulgar um determinado produto, uma determinada ideia. E é muito chamativo e é diferente do usual, tá certo? A segunda forma aí são os anúncios em vídeos. Aí vem o YouTube, Reels e TikTok. Normalmente, esses anúncios em vídeo, pessoal, eles são mais curtos. Quer dizer, nós estamos em um mundo acelerado, então as pessoas passam ali os anúncios de maneira muito rápida. Então, se é algo muito demorado, não vai chamar atenção. Então, se utiliza aí essas publicidades menores, essas que se encaixam aí nessa necessidade de velocidade, de aproveitamento de tempo, tá? A terceira forma, pessoal, é a social advertising. Eita, professora, a senhora tá ruim no inglês. Calma aí, mas no português eu sei. Olha aí na tela, sabe o que é que isso significa? É um anúncio social. Quer dizer, o anúncio ali, pessoal, ele vai ter um objetivo social, tá certo? Já o quarto aí é o unboxing, que é o desembalar. Como assim, professora? Olha, volta aqui para a professora.
professora, eu já entendi que lá no TikTok eu tenho aí um anúncio, eu tenho uma publicidade ali que aparece para mim entre um vídeo e outro, em um Reels do Instagram aparece também, no WhatsApp, em todas as redes sociais. E que fenômeno é esse que a senhora está falando? O que é esse desembalar? Então, consiste em uma estratégia, pessoal, publicitária, de gravar um vídeo, a pessoa avaliando, abrindo ali um determinado produto. Então, ela faz o pedido daquele produto e vai fazer a avaliação. Isso é muito comum atualmente e chama muita atenção. Então, é um recurso utilizado. O próximo aí é a narrativa mercadológica. O que seria isso? O que seria essa narrativa? O que é narrar? Narrar é contar. Então, muito se utiliza da estratégia de contar uma história ali naquela publicidade. E quando o consumidor se dá conta, a pessoa que está assistindo se dá conta, já aí a campanha já tem se efetivado, tá? A publicidade já tem se efetivado. E aí, pessoal, a gente vai falar aqui que as redes sociais, elas trazem essa revolução no modo de fazer publicidade. Então, elas são mais direcionadas, interativas e envolventes. Quer dizer, se antes eu tinha uma campanha, uma publicidade ali, que ela, de certa forma, obviamente, pensava-se no consumidor, em quem estava ali diante do papel, sem interação nenhuma, utilizava-se ali uma linguagem, obviamente, agora elas são mais interativas, elas tentam cada vez mais aproximar ali a empresa do público, tá certo? E aí, outro aspecto importante aí na tela para vocês, é que elas se tornam uma parte essencial, quer dizer, não tem como mais tirar as redes sociais da estratégia aí publicitária, tá? Então, muitas empresas, elas utilizam dessa estratégia de comunicação pela capacidade de alcançar públicos específicos, de interagir diretamente e também pela forte presença que tem na vida de grande parte da população. Então, vai aí influenciar diversas decisões, inclusive as de compra, tá certo? E aí eu tenho algumas estratégias de engajamento. Professora, eu acho que essa palavra aí eu conheço. Engajamento é o meu foco, é o meu forte. Eu consigo produzir ali um vídeo na rede social e engajar diversas pessoas. Fazer com que diversas pessoas assistam, que diversas pessoas tenham acesso àquele material que está sendo disponibilizado. Então, quais estratégias as publicidades contemporâneas utilizam? Olha aí que nós temos. Nós temos os likes, comentários e compartilhamentos. Então, isso é muito comum nas redes sociais no geral. Então, deixe um like, comente, compartilhe. As hashtags e desafios virais, o que é que seria isso, pessoal? Essas hashtags, elas direcionam o consumidor a determinado tipo de produto. Então, se utiliza ali uma hashtag em um vídeo, esse vídeo, ele vai ser entregue para pessoas que têm acesso àquele mundo, tá certo? Então, esse aí é um recurso utilizado. O próximo são os memes e linguagem jovem. Professora, tá certo que as pessoas de mais idade aí, que não nasceram aí no advento da internet, que têm uma dificuldade com tecnologia, não acessam muito as redes. Então, pensa comigo, se essas pessoas não acessam muito a rede e quem acessa são os jovens, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar a minha linguagem, a minha produção a esse contexto, a esse público-alvo. Isso é adaptação e adequação. Portanto, as empresas, ao perceberem isso, utilizam essa estratégia de engajamento, inclusive memes, viu? E o próximo aí, pessoal, são parcerias com influenciadores. E há, inclusive, uma discussão. Influenciador, ser influencer é uma profissão? Então, esse advento aí, essa novidade, que já não é tão novidade assim, porque a gente sabe que a novidade, pessoal, agora ela tem sido mais rápida. Ontem foi novidade, hoje já não é, amanhã já tem uma outra novidade. Então, se utiliza aí essas parcerias com influenciadores digitais para que tenha um alcance maior. Quer dizer, se antes se recorria lá a artistas no geral, agora a gente tem essa incrementação que é importante e que tem uma grande aceitação, porque esses influenciadores têm um público muito grande. Então, a gente percebe isso, tá certo? Aí, olha só a questão da persuasão na publicidade digital.
essa persuasão, ela mantém os elementos básicos aí, tá? Da publicidade comum na publicidade contemporânea. Então, eu tenho aí o apelo emocional, o uso de dados estatísticos, autoridade, normalmente vem mais celebridade aí. E aí, olha, esse recurso da escassez, última chance, essa é a última oportunidade. E também o caráter da exclusividade, é só para você. Então, observa que sempre que nós falamos de publicidade contemporânea, de campanha publicitária que visa um público-alvo específico, nós falamos de uma linguagem extremamente sedutora, porque o objetivo é convencer. E como eu vou convencer isso? Como eu vou convencer o meu público? Utilizando uma linguagem que se adeque, que mostre essa necessidade. Portanto, permanece essa ideia básica e geral, tá? Aí eu trouxe para vocês, aí na tela, um exemplo aí do antes e do agora. Então, aí, inicialmente, eu tenho um cartaz aí. Então, cartazes, folhetos, outdoors, spots e jingles de rádio, eles eram bastante utilizados. E com o passar do tempo, quer dizer, foi ficando obsoleto, foi deixando de ser utilizado tanto o rádio, quanto as pessoas ficarem ali olhando os outdoors, no geral, os outdoors, né, no geral. Então, foi substituído aí pela contemporâneo, quer dizer, propagandas televisivas. Então, foi necessário fazer uma adaptação para o digital. Agora, imagina só, essa adaptação ela é necessária por quê? Porque o suporte é diferente. Se o meu suporte é diferente, o que eu utilizava antes não pode ser mais utilizado agora. Então, é necessário fazer essa adequação. Já que a gente falou de campanha e de publicidade contemporânea, a gente conceituou, a gente viu a diferença entre uma e outra, vamos falar das campanhas políticas? Olha só o que eu tenho aí. Quais são as características principais da campanha política? Primeiro é que elas são voltadas para convencer o leitor. Então, o ato do convencimento aqui se mantém. Obviamente, se eu vou vender uma ideia, se eu vou vender um produto, eu vou usar uma linguagem de convencimento ali, certo? Persuasiva. Então, na campanha política permanece essa ideia, tá certo? Só que pensa, a campanha política, ela estabelece uma relação ali com o leitor, com aquele que assiste, de forma mais, poderia dizer, mais séria, mais formal. Séria não no sentido de usar uma linguagem rebuscada, extremamente formal, mas para ganhar confiança ali de quem assiste, tá certo? A outra característica que eu tenho aí na tela para vocês é o apelo emocional e identitário. Quer dizer, a questão dos valores, das tradições, questão de perspectiva de futuro. E aí, em seguida, eu tenho a ênfase na credibilidade, na confiança e imagem do candidato. Como assim, professora? Quando a gente fala de uma campanha política, normalmente, que vai aparecer ali a imagem de um candidato, pessoal, o que é que se espera? É que, no mínimo, ele se apresente adequadamente para o contexto, para a situação em si. Se ele quer passar credibilidade, normalmente, se tem uma assessoria. Então, se pensa no cabelo, se pensa na roupa, na cor da roupa, na postura, na forma como se fala, como articula, como utiliza a palavra. Tudo isso, pessoal, é pensado, obviamente, tá certo? E aqui na campanha política não seria diferente. A outra característica que eu tenho aí são as estratégias de persuasão, que são os slogans, a repetição de ideias e a polarização. O que seria essa polarização? Seria mostrar dois lados, né? Se a gente está falando de campanha publicitária, eu tenho dois lados. De um lado, eu apoio, do outro, não. Então, sempre se tem essa polarização nas campanhas políticas, tá? Quais os recursos que se utiliza? Aí na tela eu tenho recursos linguísticos discursivos, obviamente, recursos visuais, imagéticos, recursos sonoros, vem música, vem trilha, vem jingle. A questão da música ela é muito comum. Normalmente, o que é que você vê aí nas campanhas políticas, nos carros de som que passam aí na frente da sua casa nesse período? Algumas paródias. Então, tem ali uma música base e ali eu faço uma paródia acerca daquela música. Então, é muito comum se utilizar esse recurso. Por quê? Porque esse recurso, ele é
impregna, você decora, você ouve, então se utiliza muito, tá? O outro recurso aí utilizado são os gestuais e espaciais. O que a gente observa também, e aí isso aqui é uma ênfase importante a se fazer, que atualmente nós temos aí um período de que nós estamos dando mais visibilidade e a importância necessária e esperada para o intérprete de Libras, por exemplo, que antes nas propagandas, no geral, não tinham intérpretes. Agora, imagina só, se eu tenho um público eleitor ali e eu preciso chegar, atingir a todo aquele público, e quem não ouve, o que eu vou fazer? Então, é necessário que haja essa adequação. Então, utiliza-se recursos visuais, recursos sonoros, e o intérprete de Libras vem para efetivar um direito aí conquistado. E aparece também aí nas campanhas políticas contemporâneas no geral, tá certo, pessoal? E aí, eu trago aqui um recorte importante, que são os estereótipos na publicidade no geral. Quer dizer, perigo da reprodução de preconceitos. Como desconstruir estereótipos? Vocês saberiam me dizer? Então, vamos lá. Primeiro, o que é estereótipo? É um preconceito. Preconceito de gênero, de classe. E o que é um preconceito? É um conceito pré-estabelecido. Então, o que acontecia muito e que vem cada vez mais assim sendo desconstruída essa ideia? É que as campanhas publicitárias no geral, elas traziam esses estereótipos. Por exemplo, eu vou divulgar ali um produto de limpeza. O que se aparece normalmente? Uma mulher ali usando aquele determinado produto ou aquele utensílio que é útil com os filhos em casa. E o pai está onde? Está trabalhando. Então, esses estereótipos, eles são pré-estabelecidos e vêm sendo aí retirados ao longo do tempo. Obviamente que isso se repete em outras características aí, mas a ideia é que não apareça mais. Nas campanhas políticas, nós não observamos tanto isso, justamente pelo objetivo principal que ela tem, tá, pessoal? E aí, eu tenho aí as estratégias de viralização. O que são essas estratégias? Né? O efeito boca a boca digital, o marketing de influência, conteúdos curtos e compartilháveis e uma narrativa emocional. É muito utilizado, tá? Então, eu trouxe esse quadro aqui para vocês, da publicidade digital versus a publicidade política. Obviamente que a publicidade política, ela se insere aí nessa questão da publicidade digital, só que com algumas restrições. Então, na publicidade digital, eu tenho aí a promoção de produtos ou serviços. No caso, a publicidade política vem promover candidatos e propostas. Então, na publicidade digital, eu tenho recursos aí, anúncios interativos, influenciadores e demais. E na publicidade política, eu tenho vídeos, jingles, cartazes, no geral. Então, enquanto eu tenho a estratégia de engajamento, na política eu tenho apelo emocional e a utilização da retórica. A questão diz assim, pessoal. Um exemplo de estereótipo frequentemente explorado em propagandas é, letra A, representação equilibrada de diferentes grupos sociais. Se ela é uma representação equilibrada, eu não tenho uma estereotipação aqui. Portanto, não seria essa assertiva correta. Letra B, uso de narrativas múltiplas que valorizam identidades diversas. Aqui também não. Se a gente tem identidades diversas, nós não temos essa estereotipação, tá? Letra C, inclusão de minorias sociais em diferentes papéis também não se adequa. Letra D, atribuição de determinados papéis sociais a gênero ou classe. Então, observa aqui que eu tenho a letra D como a minha assertiva correta, justamente porque, se eu determino aqui alguns papéis sociais que se referem a gênero ou classe, eu excluo outros, tá certo? Então, essa aqui seria a assertiva correta. E a letra E, promoção de diversidade cultural e étnica, não seria a minha assertiva correta. E aí, foi fácil? Você gostou dessa questão? Eu tenho uma outra. Olha só, vê se você vai conseguir resolver. Diz assim, questão 2. Entre as estratégias de engajamento mais comuns da publicidade digital estão: letra A, discursos longos em jornais impressos.
Letra B, comerciais televisivos tradicionais. Letra C, cartazes impressos e panfletos. Letra D, hashtags, desafios, memes e influenciadores digitais. Epa, professor, essa aqui é a minha assertiva correta. E letra E, leituras formais em rádios e revistas. E aí, pessoal, conseguiram resolver tranquilamente essa questão? Então, quando nós falamos da publicidade contemporânea, é identificar o novo, identificar o relacionado à tecnologia. Então, na nossa aula de hoje, sobre o que nós falamos? Nós falamos aí na tela para vocês que a publicidade contemporânea está cada vez mais presente no contexto digitais, explorando redes sociais, plataformas de vídeo e anúncios segmentados. Então, tanto as campanhas publicitárias quanto políticas utilizam aí recursos multissemióticos, tá? Imagens, sons e textos aí para persuadir e engajar o público. Lembrando que publicidade contemporânea não se restringe apenas a campanhas publicitárias, tá certo, pessoal? Então, essas aqui são as nossas referências da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido. Caso você tenha interesse, você pode reassistir essa aula quando quiser, viu? A nossa aula termina por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!